Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus eu venho te pedir por cada vida que está aqui, escutando essas orações. Senhor, toca com teu amor e poder, ó Espírito Santo de Deus, para que a palavra de hoje nos dê entendimento e sabedoria, e que te conheçamos mais, ó Espírito Santo de Deus. Dai-nos o teu fruto, dai-nos muita paz em nossos lares, nos livra de toda maldade humana e espiritual. E eu já te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, envia teus anjos poderosos para proteger as nossas vidas, de cada membro das nossas famílias, nossos lares e todas as bênçãos que o Senhor já nos entregou e aquelas que estão a caminho. As bênçãos que o Senhor está enviando para a vida do seu povo. Nos protege, meu Deus. Nos livra da investida dos inimigos. Envia teus anjos poderosos e nos protege. Nos livra de todo o mal. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Você conversa com o Espírito Santo de Deus? Sejam bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs. Conheça o fiel conselheiro, o Espírito Santo. Para as pessoas que ainda não conhecem, as pessoas, elas têm o Espírito Santo, e tem pessoas que já têm uma intimidade com o Espírito Santo, conversa o dia inteiro, fala das suas coisas, recebe, tem as respostas, porque olha o que ele faz. Ele dá o conselho, ele concede o conselho da sabedoria, sua bênção transformadora, realidade divina para aqueles que abrem a porta do seu coração. Nossa visão humana, ela é limitada, mas ele nos leva a um nível de realização e alturas inimagináveis, porque o Espírito Santo, ele expande a nossa visão. Aquilo que não enxergava antes, começamos a enxergar. Como é ruim para uma pessoa, ela está em um lugar e ela não entender que lugar é aquele. Ela não saber para onde vai, ela não entender. Imagine uma pessoa em um país que ela não fala a mesma língua daquele país, ela não sabe para onde ela vai. Ela simplesmente fica olhando as pessoas passarem, as pessoas viverem, e ela fica perdida, porque ela não tem o norte e ela não entende o que estão falando com ela. Assim, infelizmente, hoje temos pessoas que elas escutam a palavra, que elas escutam as coisas que o Espírito Santo de Deus fala através de outras pessoas para a vida dela, mas aquilo ali ela não consegue entender, ela não chega a entender, porque ela não se abre, ela não abre o coração para o Espírito Santo trabalhar, para Deus trabalhar. Quando uma pessoa, ela começa a falar com Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo e Deus Espírito Santo, a Santíssima Trindade, ela chama para a vida dela, ela começa a ter uma nova visão de quem ela é, de onde ela veio e para onde ela vai, porque a nossa essência vem de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele trabalha em nossos corações. Aquele que abre o coração para o Espírito Santo, ele trabalha em todas as áreas das nossas vidas. O Espírito Santo nos dá paz que não depende das circunstâncias externas. Aquela paz que tem no fruto, que faz parte do fruto do Espírito Santo. Uma pessoa em paz em meio às circunstâncias adversas. Ela não depende do que está acontecendo em volta dela para ela ter paz. Porque essa é a paz, é a verdadeira paz que o mundo não dá. É aquela que Jesus falou: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz.
Então, quando começamos a abrir o nosso coração e querer conhecer ao Espírito Santo, ele é o nosso conselheiro fiel. Eu peço a Deus em nome de Jesus que todas as pessoas tenham esse conselheiro e que converse com ele. Não desperdice seu tempo pensando coisas ruins, assistindo coisas que deixam você mais preocupada, ansioso, sem o norte na vida, achando que o nosso país não tem jeito, que agora do jeito que está a globalização, com essas guerras, a maneira que está acontecendo entre Israel e Irã, a certeza que temos é que precisamos orar por Israel. Você tem orado em sua casa? Você tem pedido paz para Israel? Hoje vamos pedir paz para Israel, porque em nossas orações, nas minhas orações, eu peço a Deus a proteção para o povo de Israel e os inocentes no mundo inteiro, porque quando um país se volta contra uma nação que ela é eleita de Deus, o povo inocente ele paga pelo pecado dos seus líderes. E assim são, agora para a gente entender como acontece em um lar, por que tantas crianças sofrem e não têm a mesma chance que outras? Por causa dos pais, porque os pais não foram prudentes, não buscaram a Deus, não têm o temor de Deus, não conversa com o Espírito Santo pedindo para serem donos, autônomos do seu próprio lar, do seu território. O nosso lar é um território nosso, porque ninguém pode entrar na sua casa sem sua autorização ou da sua família e fazer o que quer, porque tem donos, essa casa tem donos. Então, quando a gente entrega o domínio da nossa casa para Deus, para que Jesus entre e comande a nossa casa, comande a nossa vida, e o Espírito Santo nos dê sabedoria para governarmos, o que é nosso não vai para a mão dos outros. O que é nosso não se perde no caminho. Então, quando uma família ela não entende, ela não busca a palavra de Deus, ela não busca a sabedoria do Espírito Santo, de pedir a Deus sabedoria, ela acaba se perdendo no caminho. Ela fica perdida, ela não entende para onde ela vai. E é onde muitas crianças e muitos jovens são vítimas da falta de conhecimento de seus pais. Como diz na palavra de Deus, o meu povo, Deus fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. Quando eu comecei a entender que eu poderia falar com o Espírito Santo, que não era só da maneira que eu ouvia lá fora, que eu ia uma vez no domingo e eu não entendia, então eu ficava distante, eu não sabia, num momento de desespero, com quem conversar. No meu dia a dia eu não tinha experiência de ter a sabedoria de Deus comigo. Não é que eu tenha a sabedoria de Deus, quem tem é o Espírito Santo de Deus. E quando a gente pergunta, ele responde, porque se você busca, você encontra ele. Olha o que diz em Jeremias, capítulo 11, capítulo 29, versículo 11 ao versículo 13. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e me acharão. Virão orar a mim e eu os ouvirei.
vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Olha o que diz o Senhor. Quando você começa a entender que Deus está trabalhando em você através do Espírito Santo, que você começa a confiar, você começa a falar com Ele, você começa a buscar de todo o coração, você tem uma transformação inimaginável, porque aquilo que Deus leva os seus filhos a um nível de realização e altura inimaginável, porque as pessoas pensam que é só cargos importantes, pessoas que têm muita prosperidade financeira, mas isso vem com a busca de Deus, porque quando você busca a Deus, em primeiro lugar, todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Agora, quando nós começamos a falar com o Espírito Santo, ele começa a trabalhar na nossa autoestima, ele começa a trabalhar em nossos lares. Há uma mudança, há uma transformação, porque você toma posse de tudo aquilo que Deus te deu, principalmente da autonomia, porque tem pessoas que perdem a autonomia da sua vida, elas não entendem mais quem são elas. Tem pessoas que elas escutam tantas coisas erradas a seu respeito que elas perdem o rumo, elas perdem o norte. Então, quando começamos a conversar com o Espírito Santo, aquelas paredes que prendem uma pessoa já não existe mais. Só quando você percebe isso, que você é livre em Cristo Jesus, que a verdadeira liberdade está com o Espírito Santo de Deus te mostrando os perigos, os livramentos, te mostrando como você tomar decisões assertivas para você não perder tempo, para não ficar girando em torno de uma montanha, como no passado os israelitas ficaram em torno de uma montanha, porque eles reclamavam de tudo. Ao invés de clamar, como diz aqui, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Quando você busca a Deus de todo o coração, você o encontra. Quando você encontra, tem aquele encontro verdadeiro com Deus, com o Espírito Santo, você é uma pessoa renovada. Você não é mais manipulada pelo inimigo das nossas almas. Porque tem pessoas boas passando por coisas terríveis que elas não deveriam estar passando. Porque quando não entende, quando a pessoa só olha para o mundo natural e acha que ela vai resolver, aí tem esses problemas, tem que resolver. Ela vai resolver, mas quem vai à nossa frente é bem maior do que nós. Aquilo que você pensa que é impossível aos seus olhos, Deus trabalha e faz o impossível acontecer na tua frente. Você começa a viver uma vida sobrenatural, porque quem vive com o Espírito Santo não olha o mundo natural da mesma forma. Olha as coisas do mundo natural, vendo as bênçãos que o Todo-Poderoso liberou em nossas vidas. E não aceita o fracasso, porque o fracasso é do inimigo das nossas almas. Ele é que é fracassado, porque Deus é todo-poderoso e Ele nos protege. Quando você reconhece o poder que está dentro de você, que não vem de nós, mas do Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, você se torna uma pessoa alegre, uma pessoa amorosa, uma pessoa que você tem domínio próprio. Você não vai deixar que as outras te manipulem, que as outras tomem decisões pela sua vida, que tome o que é seu, porque você vai ganhar tudo, não com a força do braço, mas com a oração,
buscando a Deus de todo o coração, e os planos de Deus se realizam em nossas vidas, e os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. É por isso que devemos buscar a Deus de todo o coração. E quando você fala com o Espírito Santo, ele te aconselha. Ele é o fiel conselheiro. Para que conselheiro melhor do que o Espírito Santo? Você não vai achar em lugar algum. Em lugar algum. Quem possa te aconselhar mais do que o Espírito Santo. Ele pode usar pessoas para chegar e falar aquilo que você estava com dúvidas. Ele pode falar. Quando você pede, você recebe. Quando você pede, Senhor, me mostra a verdade, como a oração que eu já falei. Senhor Jesus, toda verdade que eu acreditar que é verdade, que não for verdade, me mostre a verdade. Em teu santo nome eu oro e agradeço. Amém. Você vai entender qual o caminho certo, qual o caminho errado para você não ir por ele. Deus te dá livramento de pessoas erradas. Deus te coloca em lugares altos, porque isso faz com que você reconheça que não por você, não pela sua força você estaria neste lugar, mas que foi Deus que o Espírito Santo que te capacitou, que te deu todas as coordenadas e tirou todo o mal do teu caminho para que você chegasse até aqui onde você chegou. Porque, na verdade, sabemos que é só Deus quem protege as nossas vidas. E quando nós procuramos a Deus de todo o coração, nós o encontramos. E não há encontro melhor. Não há paz melhor do que com o Espírito Santo. E ele fala tudo. Ele revela as pessoas, ele revela aquilo que está oculto e escondido, porque tem coisas que você precisa saber, que é para você tomar decisões, para você não perder sua família, às vezes o trabalho, para você cuidar da sua saúde. Lhe ensina a orar da maneira certa. Você pede ao Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, me ensina a orar. Fala comigo, fala audível, que as minhas palavras cheguem até o Pai. Leva para Deus o que eu preciso. Quando pedimos ao Espírito Santo que comece a mexer, a mudar todas as áreas das nossas vidas, a gente sente uma paz, porque sabemos que é de Deus, porque vem de Deus. As coisas vêm de Deus. Aí começa aquilo que estava fora do lugar, vai tudo para seu devido lugar. E você fala, nossa, hoje eu não me reconheço, eu não sou mais aquela pessoa insegura, que tinha medo, que ficava me perguntando como que eu vou conseguir, como que eu vou mudar, como que essa situação vai se resolver, e não fica mais reclamando de nada. Pelo contrário, você sente que quanto mais você agradece, mais você cresce, com o Espírito Santo de Deus te mostrando. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome, disse Jesus. Então, porque sabemos que temos pouca força, a nossa força não vem de nós, vem do Senhor Todo-Poderoso, daquele que fez os céus e a terra. Aqui é a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Aquele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. E quando você busca a ele de todo o coração, e você não tem vergonha do nome de Jesus, como fala aqui, ó.
Conheça as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Nunca negue o nome de Jesus. Onde você estiver, fale dele, fale das coisas dele, fale da transformação que ele está fazendo na sua vida. Fale do Espírito Santo, porque quando você fala, você dá testemunho da mudança, da transformação. Deus abre porta em sua frente que ninguém fecha. Jesus está conosco, caminhando à nossa frente. Quando você fala assim, Jesus vai à minha frente, abre aquela porta que o Senhor sabe que é uma porta boa para mim, uma porta grande, ele vai e abre. E o Espírito Santo te mostra, te dá a direção e você vai direto no lugar que você precisa ir. Você não fica dando voltas, você não fica perdido. Os seus olhos se abrem, caem as escamas dos olhos espirituais. As pessoas às vezes acham que a vida é só decidida aqui no mundo natural, mas tudo é decidido primeiro no mundo espiritual. Quando você faz oração com fé, conversando com o Espírito Santo, pedindo sabedoria de Deus para ele, pedindo o conselheiro fiel, pedindo conselho para ele. O que você está precisando hoje? Eu faço essa pergunta para você. Converse com o Espírito Santo, fale com ele, fale, Espírito Santo, eu estou precisando dessa revelação, eu estou precisando de ajuda em todas as áreas da minha vida. Faz a transformação, e é isso que eu vou pedir agora por todos nós. Não esqueça, quando você confia e você entrega tudo que você tem para o conselheiro resolver por você, você vai já com... Você já viu uma pessoa quando ela recebe uma carta de recomendação e ela chega no lugar e ela entrega aquela carta e a outra pessoa olha e fala, você está admitido, você foi admitida porque você tem boa reputação. A porta se abriu por causa de uma carta. O Espírito Santo vai na nossa frente e toca nas pessoas que têm que abrir as portas boas. E ele toca, ele fala e os corações, eles obedecem a Deus, obedecem ao Espírito Santo. E quando você vai, às vezes coisas que não daria tempo você resolver, ele opera um milagre na tua frente. É viver o sobrenatural de Deus. Viva com o Espírito Santo, converse com o Espírito Santo e você vai ver a transformação do fiel conselheiro. O fiel ajudador, aquele que não te abandona em momento algum e que você tem todas as respostas que você precisa através dele. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pelo dia de hoje. Vem, Espírito Santo, fala conosco, mostra, Senhor, o teu amor e poder para as nossas vidas, sobre nossas vidas, de cada membro das nossas famílias. Fala conosco, fiel conselheiro, ó amado, doce Espírito Santo, que o Senhor seja conosco, não larga teus filhos e filhas, nos coloca na posição que agrada a Deus, nos coloca diante do Todo-Poderoso, levando para Deus tudo o que precisamos. Eu deixo em tuas mãos, Pai, tudo o que teus filhos precisam, aquilo que é bom, concede, Senhor, para a glória de Deus. Aquilo que não for, afasta de nós, Pai, em nome de Jesus. Traz pessoas boas para o nosso convívio e da nossa família. Afasta todo o mal, todo homem sanguinário. Nos livra da maldade humana e espiritual. Nos dá sabedoria e discernimento para governarmos as nossas vidas conforme a vontade e o propósito de Deus, para que se cumpra na vida dos teus filhos e filhas.
Pai, confiamos em Ti, Deus Pai Todo-Poderoso, te entregamos, Pai, o nosso coração, trabalha em nosso coração, Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo, Deus Espírito Santo, do teu santo trono, Senhor, do teu santo trono, escuta o clamor do teu povo, escuta aqueles que estão enfermos, vem com cura, vem com provisão na vida financeira, vem com paz nos lares, abençoa, a tua bênção, ela é para sempre, aquilo que o Senhor abençoa, será abençoado para sempre, e eu te peço, Pai, nos abençoe, com a tua bênção, Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo, Deus Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória, hoje e sempre. Amém.